Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, como vão vocês? Tudo jóia? Bênção demais poder ver você aqui novamente para nós juntinhos meditarmos mais na palavra de Deus. Estão animados? Hoje, deixa eu ver onde paramos aqui, Atos capítulo 15, parte 3, episódio de número 838, 10ª temporada, livro de Atos, capítulo por capítulo. Muito aprendizado, muita coisa legal, muita coisa especial Deus tem trazido pra gente. Agora, nos últimos episódios, você tem divisão. A gente tem feito uma média de 18 minutos, assim, cada episódio. E lá está dividido, a cada 3 minutos você vai ver um capítulo, uma descrição. Você tem a transcrição lá no Spotify de todos os episódios. Você pode estar ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Você pode compartilhar. Em todos os outros distribuidores de podcasts também, no YouTube, na Amazon Music, no Apple Podcasts e em todos os distribuidores de podcasts que você procurar, praticamente todos você encontra o podcast Entendes o que estás lendo, um comentário bíblico devocional, fiel ao texto original. Ali você pode aprender, se aprofundar, muita teologia bíblica e o mais importante, a gente disponibiliza tudo isso para você de forma gratuita. A um toque no seu celular, você tem acesso a muita coisa boa para aqueles interessados em aprender mais da palavra de Deus. A nossa intenção principal é alcançar aquelas pessoas que não têm recurso, nem acesso, não podem pagar por cursos de teologia, por livros teológicos e ter acesso a um ensino bem jóia. Enfim, vamos lá. Vamos falar hoje, continuar falando sobre a decisão do Concílio de Jerusalém. Você encontra nos outros episódios mais descrições desse embate que aconteceu no capítulo 15. Esse a gente pode chamar do primeiro concílio da igreja. Ele é geralmente considerado um exemplo para todos os tempos, e a gente vai saber por quê. Ele é um exemplo de prudência cristã na seleção dos emissários. Referia-se em parte às igrejas, em parte a Paulo e outra parte a Barnabé. As igrejas tinham uma garantia de que os emissários não estavam exprimindo a sua opinião particular, mas sim o julgamento deliberado da igreja. E os apóstolos tinham a legitimidade e a pureza do seu ofício seladas pela mais alta autoridade da igreja. Aqui a gente tem um exemplo de um amor fraternal e de sabedoria na condução das diferenças. Sem tal medida, os judaizantes ali em Antioquia e em outros lugares permaneceriam descontrolados, abandonados à própria sorte, em suas intrigas perturbadoras e facciosas. Veja, é com essa medida um novo laço de simpatia, de afeição foi estabelecido entre judeus, gentios, entre Jerusalém e o mundo. Aqui a gente tem um exemplo de uma ação inspirada. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo é a fonte de luz e sabedoria na mente, o juiz e decisor nas coisas espirituais. A conclusão de um assunto discutido pelos fiéis à luz do Espírito Santo pode ser justamente considerada como a decisão do Espírito Santo. Todo o cunho da mensagem é espiritual, é impressionante, é repleto de piedade e amor cristãos. A sua palavra final, prometendo bênção sob as condições estabelecidas, é muito melhor do que uma ameaça apenas pela desobediência. O adeus cristão, ele contém não apenas o desejo pela felicidade de um irmão,
mas também que ele permaneça em Cristo e ande como andou no mundo. O versículo 26 nos traz essa lembrança do alto sacrifício por Cristo. Há duas classes de homens, dos quais somos lembrados por essas palavras da igreja de Jerusalém. O versículo 26 do capítulo 15. Aqueles que estão dispostos a sacrificar suas vidas por tudo e qualquer coisa, menos pelo melhor e mais importante. O soldado pela vitória, o esportista pela emoção, o explorador pela satisfação da curiosidade, o alpinista pelo crédito, o artista pela fama, o marinheiro pelo amor ao mar, etc, etc, etc. Não faltam homens que arriscam a vida por algo. Mas nós temos que considerar que enquanto há um toque de nobreza em algum desses casos que conquista nossa admiração, ainda, muitas vezes, o fim não vale o sacrifício. A vida e tudo o que ela significa para o seu portador e para aqueles que lhe são familiares e dependem dela, são preciosos demais para serem trocados por um objetivo insignificante, valiosos demais para serem sacrificados por qualquer outro objetivo que não seja sério e grandioso. E quando assim perdida, é frequentemente dada por instinto ou paixão e não por princípio. Mas há algo essencialmente satisfatório nela, pois uma perda é uma perda material sem ganho correspondente. Às vezes traz tristeza ao coração, solidão e miséria ao lar, e não traz consolo adequadamente. Mas existem aqueles que reconhecem o mais alto e melhor, mas pouco ou nada sacrificam por isso. Talvez nós devêssemos dizer-lhes: o mais elevado e o melhor se encontram em um ser vivo, Jesus Cristo, e é de fato para honrar o seu nome, mas é também e principalmente para exaltá-lo, louvá-lo e torná-lo muito elevado. Isaías 52:13. Na estima, na afeição do mundo, que seus servos lutam e sofrem. Nós mesmos e tudo que temos lhe somos devidos, portanto, nossas vidas, quando ele nos pede para colocá-las a seus pés. Meus queridos, alguém e há aqueles que reconhecem a sua reivindicação, mas não atendem ao seu desejo. Há aqueles que o fazem, homens que arriscam suas vidas por Jesus Cristo. Desde Paulo e Barnabé até os nossos próprios mártires cristãos, homens e mulheres, que em vários campos de sofrimento santo, ousado e heróico, sacrificaram alegremente tudo para honrá-lo e cumprir a sua vontade. Mas há muitos que reconhecem a validade da sua reivindicação, mas não respondem ao seu chamado. Há em nossas congregações e até mesmo em nossas igrejas, homens que se abstêm do serviço missionário ou ministerial porque, embora bem preparados para isso, não estão preparados para fazer os sacrifícios necessários. Homens que não intervirão quando algum outro tipo de atividade sagrada for exigida, porque recuam diante dos fardos ou dos aborrecimentos que isso acarreterá. Homens que não incentivam alguma boa obra de Cristo, porque para isso eles precisam abrir mão daquilo que o mundo considera precioso. Estes estão longe de serem contados entre os servos bons e fiéis. Aqueles que estavam prontos para morrer por ele devem tê-lo aceitado como a realização de todas as suas esperanças. A posição anterior de Paulo e Barnabé é instrutiva para a gente, pois demonstra que o nome de Cristo, o que o nome de Cristo significava para eles. Não se tratava de uma mera mudança de credo, e assim expressa uma afeição pessoal, e estava na raiz do seu heroísmo. O auto-sacrifício
não apenas demonstrava sinceridade, mas exemplificava o poder transformador e enobrecedor do Evangelho. O versículo 25 e 26 desse capítulo nos mostra a mais alta recomendação cristã. O 25 e 26 que diz assim: portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, versículo 26, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada poderia ser dito mais apropriado para assegurar a confiança das igrejas nos mensageiros enviados do que esta descrição. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus. Pode-se observar que os homens estabeleceram este teste de sinceridade, nobreza ou crença em qualquer verdade. Poderia o homem arriscar sua vida nisso, por isso? Estaria ele disposto a morrer por isso? O viajante heróico é o homem que arrisca sua vida em seu propósito. Como fez David Livingstone, que viveu de 1813 a 1873, aquele missionário, explorador e médico escocês. Ele levou o cristianismo à África, combateu o tráfico de escravos, explorou regiões desconhecidas como o rio Zambeze, as cataratas Vitória. E Livingstone é lembrado até hoje por sua fé, coragem e contribuição para a ciência e a humanidade. Os soldados heróicos, meus queridos, eles são aqueles que se voluntariam para a esperança perdida e morrem para servir seu país. Os mártires heróicos são os homens que podem morrer por sua fé, opinião. A fé de nenhum homem passou por um teste completo, a menos que de alguma forma seja provado se ele é capaz de morrer por ela. A mais sublime de todas as ilustrações é encontrada no propósito de nosso Senhor, de perfeita obediência à vontade de seu Pai. Esse propósito, ele passou por muitas e variadas provações, mas não poderíamos considerá-lo perfeito e de fato um exemplo infinito se não a tivesse mantido durante a provação daquela morte agonizante. Ele não apenas arriscou, como de fato entregou a vida para manter essa obediência. E agora, pelo mesmo teste, Barnabé e Paulo foram provados. E em sua primeira viagem missionária, suas vidas estiveram repetidamente em perigo. Uma vez de fato, Paulo foi deixado para morrer após o apedrejamento desenfreado da população. Ali na cidade, Atos 13:50, Atos 14:19. Do ponto de vista cristão, os homens mais nobres e melhores são aqueles que podem sacrificar a si mesmos. A idolatria, a adoração ou valorização excessiva de si mesmo é a característica marcante do homem não regenerado. Agora, a abnegação é a mais elevada concepção da virtude puramente humana e o mais nobre adorno do caráter humano. A abnegação ela é exigida em 1000 formas em nossa vida e relações comuns, e nenhuma das posições de responsabilidade na vida pode ser ocupada sem que essa virtude seja exigida. O homem que consegue atender a essa exigência, ele conquista o primeiro lugar na estima do mundo. O médico que morre por seu paciente, a mãe que morre por seu filho, o salvador que morre resgatando o missionário que entrega sua vida em sua missão. A exigência extrema nem sempre pode ser feita. Muitas vezes ela precisa ser enfrentada. E nós podemos testar a nossa própria compreensão da verdade, do dever ou da esperança, perguntando a nós mesmos: eu poderia morrer por isso?
Existem aqueles que podem se sacrificar pelo nome de Cristo. Estes podem ser entendidos em dois sentidos. Primeiro, para preservar a honra do nome de Cristo, visto que ele é sempre honrado na conduta de seus servos. Os homens o louvam pelo que o veem em nós. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Segundo, para dar testemunho de Cristo. O alto sacrifício eleva Cristo aos olhos dos homens, pois todos se reúnem em torno do mártir e se maravilham com sua calma e vitória. Meus queridos, o alto sacrifício por Cristo nos impressiona com o extraordinário fascínio que o Senhor Jesus pode exercer sobre as almas dos homens. Como nós devemos amar aqueles por quem estamos dispostos a morrer. Ninguém pode nos roubar o amor a ponto de, por ele, entregarmos a vida, como faz o Senhor Jesus Cristo. Com o passar dos anos, as exigências divinas não mudaram. Apenas muda as formas em que elas se expressam. A vida heróica de abnegação em muitas coisas e até mesmo de autossacrifício. Às vezes, como nosso testemunho de Cristo ainda é exigida nestes tempos difíceis, de todos os que invocam o nome do Senhor Jesus. A pergunta que fica para a gente concluir mais esse episódio são duas para a gente refletir. Estamos dispostos a sacrificar nossos interesses pessoais pelo bem maior do Evangelho? Podemos confiar em que o Espírito Santo guiará nossas decisões, como guiou os apóstolos e as igrejas? Vamos orar para a gente encerrar mais esse fantástico, excepcional episódio que Deus nos concede para refletir em sua palavra. Vem comigo. Nesse momento precioso, independente da circunstância, independente do que você esteja passando, Jesus continua sendo o que Ele é para sempre, por toda a eternidade. Nada muda. Nenhuma circunstância é capaz de mudar sua grandeza, seu poder, seu amor, sua misericórdia. Senhor Jesus, que a gente possa reconhecer teu chamado. Senhor, entender o teu chamado, honrar teu nome acima de tudo. Dá-nos coragem, Deus, coragem, muita coragem, para sacrificar nossos desejos e viver em obediência e amor, confiando sempre na tua orientação. Deus, porque tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu és onipresente, tu conheces amanhã, a gente não sabe de nada que a gente pensa que é bom pra gente. Nem sempre é. Mas enfim, entregamos e deixamos tudo nas tuas mãos. É a pergunta que a gente sempre quer fazer. Será que eu estou disposto a morrer pelo teu evangelho? Será que eu estou disposto a morrer pela tua palavra? Sacrificar meus desejos, sacrificar sonhos, projetos, pelo bem da tua obra, pelo bem da expansão do teu reino. Amém, amém, amém. É isso, a gente volta no próximo episódio, tá bom? Pra gente continuar, não tenho certeza se ainda tem um episódio do capítulo 15 ou se já vamos para o 16. Depois eu vou confirmar aqui nas anotações que a gente faz, as nossas reflexões, tá bom? Um abraço. Deus continue abençoando sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.